Queridos irmãos, nós iremos continuar falando sobre os fundamentos para uma vida vitoriosa. Já é a nossa terceira aula sobre esse assunto, claro, dentro desse contexto maior de guerra espiritual. O texto base é o texto de Gálatas, capítulo 2, verso 20, onde o apóstolo diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Gálatas 2, 20. Vou ler mais uma vez. É um bom texto para a gente decorar, para a vida, não apenas para esse estudo, para que a gente nunca esqueça da nossa identidade em Cristo Jesus. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E mais à frente ele diz: e a vida que agora vivo na carne ou no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A vida agora que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, na fé do Filho de Deus, daquele que me amou e se entregou por mim. Na semana retrasada, nós meditamos sobre qual é a natureza dessa vida vitoriosa, que é a vida de Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, né? Essa vida de Cristo, que de fato é a vida vitoriosa, ela precisa estar em nós. Ela precisa, como acabamos de ler em 2 Coríntios 4, ela precisa se manifestar em nós se quisermos verdadeiramente viver uma vida vitoriosa. A vida vitoriosa não é o melhoramento da velha vida, mas é uma vida substituída. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Tirarei o coração de pedra, colocarei um outro coração de carne, coração vivo, né? Falamos sobre isso. Essa é a natureza da vida vitoriosa. É a vida de Cristo em nós. É a vida de Cristo crescendo, frutificando através de nós. Somente esta é a vida vitoriosa. E na semana passada, nós falamos um pouco, né, sobre o como ou de que modo nós entramos nessa vida vitoriosa, que envolve a manifestação da vida de Cristo em nós e duas atitudes básicas. A primeira atitude é a atitude de rendição, né, de morrer. Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Nós meditamos no texto onde Jesus nos chama para seguir Ele como Cristo, lá em Lucas 9. E Jesus nos chama para a gente negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Negar a si mesmo, tomar a cruz. Já estou crucificado com Cristo. Essa é a primeira atitude. Ele reforça isso, dizendo que aquele que amar a sua própria vida irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua própria vida, ou seja, morrer por amor de mim e do Evangelho, encontrará a vida, entrará nessa vida que está em Cristo, que é uma vida nova, não é a reforma da velha vida. E aquele que quiser salvar a si mesmo, perdê-la-á. E aquele que entregar-se, encontrará. É a vida de Cristo, é a vida que encontramos nele. Ele viveu esta vida de quem negou a si mesmo e se entregou. Ele viveu essa vida no poder da palavra, essa vida de fé que rompeu a morte. E ele nos chama a viver a mesma vida, porque a vida cristã é vida em Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo
que vive em mim. Não é do meu jeito, não é como eu quero. É do jeitinho dele. E a gente viu isso de maneira muito clara no chamado de Jesus à cruz, né? Então a primeira atitude é a rendição, né? Morrer. Falamos também sobre a atitude de Paulo em Romanos 6, mas também Romanos 7. Miserável homem que sou, né? Essa atitude de se humilhar, para que ele prove, Romanos 8, da graça de Deus, da vida no Espírito. Mas a primeira atitude é a rendição, é morrer, é negar-se, né? E a segunda atitude é a fé. Paulo diz aí no texto de Gálatas, vivo pela fé, que é a mesma ideia de Cristo vive em mim. Vivo pela fé do Filho de Deus. Essa fé que vimos no Filho de Deus, dada por graça pelo Espírito Santo, que o conduziu à vontade do Pai. Essa fé nos foi dada. A mesma fé para a gente viver de acordo com a vontade do Pai, porque Ele nos reconciliou a essa fé que recebemos por graça do Espírito Santo, para viver a vida de Cristo, ou para que a vida de Cristo viva em nós. Vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a segunda atitude. Então, com a graça de Deus, nós iremos aprofundar um pouco mais nessas duas dimensões, enfatizando principalmente a fé. Lembrando que compreender isso é fundamental se de fato a gente quer viver a vida vitoriosa de Cristo, para que a vida dele se manifeste em nós, né? Como lemos em 2 aos Coríntios 4:10, né? Para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo, né? Essas duas atitudes são fundamentais. Renda-se e creia. Então hoje iremos falar um pouquinho sobre esse crer, sobre a fé. No início do ano, nós meditamos na Epístola de João, lá em 1 João, lá em 1 João 5,4, ele diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Que é essa vida nessa nova natureza de filho. Essa natureza é vitoriosa. É viver em Cristo e para Cristo. Ele sempre está nos lembrando lá na carta, vocês são filhos. Vocês são filhos em Deus ou em Cristo. Foi dada a vocês essa graça, essa unção. Foi dado a vocês o dom da fé, para que vocês vivam uma vida vitoriosa. E lá no contexto de João, a vida vitoriosa é uma vida de quem não se rende ao amor do mundo, à cobiça, da carne, dos olhos, a soberba, né? Mas vence pela humildade de Cristo, pela vida de Cristo se manifestando em nós, né? E um texto clássico é o texto de Hebreus. Esse eu convido os irmãos a abrirem comigo. Hebreus 11. Alguns eu vou citando, irmãos, de cabeça, para enriquecer a nossa reflexão. Outros, os irmãos se atentem para abrir, ler, meditar, anotar. Hebreus 11. Um texto clássico sobre a fé. Esse dom de Deus nos dado, essa virtude que recebemos por graça, tão rica. Hebreus diz assim, Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente, mas foi feito daquilo que é invisível, né? Essa expressão final não aparece no original, né? Mas essa é a ideia. Então, a fé, a palavra fé, eu já disse aos irmãos muitas vezes, que é o mesmo que crer, né? No grego, a palavrinha pistis, que é a ideia de unir, abraçar, fixar. Então,
eu tenho a fé em Cristo, eu estou fixado nele, unido na sua vida, morte e ressurreição, eu sou um com ele. Não é isso que ele orou? Para que sejamos um com ele e uns com os outros, né? Isso é fé, pistes. Ela é o firme fundamento, né? Na verdade é só uma palavrinha no original aí, hipóstase. A melhor tradução seria, ela é a substância, ela é a convicção, talvez algumas versões vão dizer, né? Então ela é a substância, o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela também é a prova, a convicção das coisas que não se veem. Ela é essa virtude que traz, como a gente também leu no verso 4, o invisível para a realidade visível. E essa é a vida cristã. Se a gente tem que viver a vida cristã, que é vivida pela fé em Cristo, a gente precisa compreender o que é viver pela fé. Trazer o invisível para a realidade visível. A gente aprende isso desde a oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, visível, como ela foi estabelecida no céu, invisível. A gente ora para que isso se concretize. Isso é fé. Um exemplo simples é como uma impressora. A impressora ela está ligada, ela está conectada, ela está unida a um aspecto invisível do computador, na tela do computador, lá o texto. Mas a impressora, para viver a fé, ela além de precisar estar conectada com o computador, ela precisa agora expressar aquilo que está dentro do computador, trazer para a matéria, né? Vivo pela fé. É isso, a fé é como se fosse a impressora que Deus nos deu para imprimirmos tudo aquilo que precisamos que vem do Espírito Santo, que a gente conhece na vida de oração, na intimidade, lá no nosso íntimo, a respeito de Deus, de Cristo, da sua verdade, do seu amor, da sua paz. É essa conexão que a gente tem com Deus para trazer para o mundo visível, testemunho. E a diferença, claro, né, de uma impressora para a fé, é que a impressora, ela imprime textos de papel. A fé imprime a mente de Deus, como Paulo vai falar em 2 Coríntios. Nós recebemos a mente de Cristo, o pensamento dele, a vontade dele, aquilo que ele pensa a respeito do ser humano, aquilo que ele quer. Nós recebemos isso, nós recebemos o Espírito Santo, que comunica ao nosso espírito a respeito das verdades, a respeito das profundezas de Deus, né? Aqui eu estou tentando pensar como Paulo pensa no capítulo 2 de Coríntios, e ele nos revelou pelo Espírito. O que ele revelou? A mente de Deus. E o que está na mente de Deus? O que está no pensamento de Deus? Cristo. Revelação de quem Deus é. E para nós a mesma coisa, Cristo em nós, esperança da glória, para que a gente glorifique a Deus nesses vasos de barro, manifestando a vida de Cristo. O Espírito Santo nos foi dado para que comunique Cristo, mistério de Deus, sabedoria de Deus, para que conhecendo Ele, possamos expressar. Essa é a vida na fé, de maneira resumida, expressar na realidade. Todas as coisas, ele fala no verso 3, todas as coisas visíveis provêm das invisíveis. Eu tinha um outro texto aqui que eu não comentei. Não comentei, mas depois eu comento, né? Todas as coisas visíveis provêm das invisíveis. Mas ficou claro até aqui o exemplo da impressora, né? É o exemplo do que nós somos em Cristo, somos ramos. João 15, nós somos ramos, Cristo é a videira, né? Então o que é a fé? É o ramo está ligado à videira, mas ela está ligada de maneira invisível, interior. É a seiva que une a videira com o ramo. O que é a seiva? É o Espírito Santo, né?
É invisível. Mas o ramo em si não é só para ficar nessa conexão invisível, o ramo serve agora para expressar, para frutificar, para manifestar a força invisível que ele tem, desde a força da semente, desde a força da seiva, né? A vida na fé é isso. Aí eu leio o verso 3. Todas as coisas visíveis provêm das invisíveis. Eu quero citar alguns exemplos. Esse texto é muito rico. Hebreus 11 é muito rico. Mas eu vou citar aqui alguns exemplos de algumas histórias de fé que ele narra para a gente. Verso 6. Por exemplo, ele diz que sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ou seja, ele na intimidade com Deus, naquilo que Deus o comunicou, isso já é fé. Ele experimentou a vontade de Deus, o plano de Deus. Deus revelou a ele algo. Ele foi avisado das coisas que não se viam. E o que ele fez? Temeu. Isso é um princípio de fé. Deus fala uma palavra para a gente teme, a gente obedece. Expressar temor é obedecer. Ele obedeceu. Mesmo não entendendo, mesmo aquilo demorando para vir, a promessa demorando a se cumprir, ele creu na palavra. Ele se tornou íntimo dessa palavra, isso é fé, e obedeceu, mesmo sem ver, mesmo o aparente contexto sendo o contrário. Temeu. E para a salvação da sua família, o que ele começou a fazer? Preparar a arca. Ele começou a materializar a palavra de Deus, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. E a gente sabe da história, né? De juízo que vem sobre aqueles que não entraram na arca, não creram na palavra. E Moisés é aquele que teve essa conexão de compreender a palavra, mas também expressar a palavra, sendo fiel e temendo a essa palavra. Primeiro preparando sua família. Isso é viver pela fé. Temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca. A arca, no Antigo Testamento, é um símbolo daquilo que é a igreja nesse mundo, né? Esse é o lugar de fé, da família de Deus. E quem está fora do corpo de Cristo está condenado, né? Pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, porque ele obedeceu. Claro que esse princípio, esse exemplo, né? É muito exemplo que tem aqui em Hebreus. Muito exemplo assim, forte, lindo demais. E não tem como a gente passar de forma rápida. Mas eu quero resumir, indo lá para o final de Hebreus 11. Depois dele dizer uma lista de pessoas que viveram a fé na palavra. E fé sempre vem com uma atitude de coragem. Lembra de Abraão, né? De sair, de desprendimento. Sempre é uma atitude clara de obedecer a palavra de Deus, mesmo que não entenda. E depois a vontade de Deus vai se materializando, né? Vai se cumprindo. É sempre assim. Verso 33, agora ele vai dizer: os quais pela fé venceram reinos. Lembra? A gente tem que viver uma vida vitoriosa. Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Pela fé apagaram a força do fogo. 34. Escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Isso é fé. Não existe fé, né? Sem provação, eu irei falar mais à frente, né? Não existe fé onde a nossa fraqueza é exposta e a gente tira a força de dentro para que a gente, com esforço, vença as batalhas. Eles venceram
pela palavra, do testemunho. Mas aqui nós temos um contexto no verso 34 de que pessoas venceram também nas circunstâncias, demonstraram isso, uma reviravolta, né? Mas aqui, por exemplo, no verso 36, ele vai dizer que as pessoas simplesmente venceram pelo testemunho, onde entregaram a sua própria vida. Ele fala no verso 36, outros experimentaram pela fé, né, escárnio, açoites, até cadeias e prisões. Era o que os irmãos estavam vivendo no Novo Testamento. Paulo também viveu isso, né? Outros, 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, vestidos de pele de ovelha, cabra, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, ainda não alcançaram a promessa, que é a promessa que ele vai falar no capítulo 12, que é Jesus Cristo. Mas todos eles tiveram um testemunho, verso 39, pela fé. Não existe fé sem vida de testemunho. Fé não é a crença, não é a crença de quem admira. Fé é o envolvimento na vida de Deus, na sua palavra, de quem se entrega a essa palavra com coragem, com amor, com temor, com obediência radical. Isso é fé. Então a fé ela não pega do visível, aparente, confortável, é lugar para se viver uma vida favorável e assim a gente vive a fé. Não. A fé, se os irmãos olharem aqui, o exemplo, por exemplo, que eu citei de Noé, ela pega do invisível e traz para a realidade, como é o exemplo dos ramos, ou como é o exemplo da impressora. Essa é a vida na fé. Mas não é uma impressora de coisas naturais, de coisas que vão dar certo, de prosperidade. Não é impressora de coisas naturais, é uma impressora de virtudes espirituais, de virtudes de temor, de virtudes de obediência, de entrega, de arrependimento, de quebrantamento, de amor, de paz que excede todo o entendimento, de justiça, de perdão. Ou seja, essa impressora de virtudes que revelam a pessoa de Cristo Jesus, reinando em nossas vidas. E não mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Porque é o seu reino que a gente tem que propagar. Somos testemunhas do seu reino. E o reino dele se manifesta em nós, porque ele reina em nós. Senão nós não estamos vivendo a fé. E ele reina em nós quando as suas virtudes, como já estudamos, são em nós evidentes, porque é assim que nós vamos revelando e manifestando a vida de Cristo. Então, fé é essa impressora de virtudes espirituais. Lembra, para que a impressora cumpra o seu propósito, ela precisa estar conectada, unida aos invisíveis do computador, para então cumprir o seu propósito de trazer isso para a realidade. Ramos da videira. E o nosso grande problema, claro, é quando a gente não vive pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e quando a gente não vive pela fé, a gente está trilhando um caminho de pecado natural, uma vida humana, terrena, apegada a coisas passageiras. Se a gente não vive na fé, a gente vive no grande pecado da incredulidade. Esse é o grande problema. E às vezes a gente vive assim quando nós somos apenas viciados em coisas exteriores. Até quando se fala de igreja, é só coisa exterior que envolve igreja. É só o evento, é só o pregador top, a igreja top, o louvor top. É só coisas exteriores que traz estímulos para a carne moralista e religiosa. Esse é o nosso problema. É quando agimos apenas no âmbito natural, apegado a coisas externas. E se a gente se apega a isso, tudo o que acontece no exterior preocupa.
toma tempo, assusta, inquieta, ou até alegra. Aí a pessoa só vive bem ou alegre quando o seu exterior está conforme o seu controle. Uma pessoa que sempre age no seu natural está totalmente limitada às circunstâncias, totalmente escrava das circunstâncias, porque ela não consegue ouvir Deus, ela não consegue conhecer a graça, ela não consegue receber a paz que excede todo o entendimento, para que ela possa vencer pela fé toda circunstância desfavorável. Ela não consegue ouvir Cristo e se satisfazer em Cristo. Esse é o grande problema da incredulidade. Agora, a fé, como Noé, primeiro ele ouve a Deus. Parece um tanto difícil crer naquilo que Deus disse para ele fazer. Sim, mas ele cria em Deus. Ele não cria no seu entendimento de entender o que Deus vai fazer. Não, aquilo ali parece loucura. Ficar anos e anos ali para construir aquele negócio. Não. Mas a fé se fundamenta no conhecimento de quem Ele é. E se Ele disse, eu creio, eu obedeço. Sem fé não há esperança. Mesmo se dizendo cristão. Quem não experimenta esta fé que nós estamos meditando, mesmo se dizendo cristão, vive sem esperança. Porque a pessoa não vive na fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Não é que é difícil, irmãos. Assim, nossa, é difícil, né? A gente é meio incrédulo, né? Aí fica difícil agradar a Deus. Não, não é difícil, é impossível. Não tem como. Não tem como. E quais são os frutos da incredulidade? Jesus fala em Mateus 6, né? Que a gente precisa crer. Olha, ele cuida dos passarinhos, ele cuida das plantas, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique preocupado com o que é a vez de comer, beber e vestir, né? É impossível viver essa inquietação incrédula e querer agradar a Deus de maneira visível, vindo apenas em momentos visíveis de culto, mas não tendo cultivo de vida interior, não cultivando as virtudes. É impossível agradar a Deus. Você pode ser um frequentador de culto, que tem igreja que oferece, né, de domingo a domingo. Alguém devoto de ouvir mensagens e pregações, mas se não houver essa vida interior, de quem se une a Deus de verdade, aí esquece, não tem como. Agora, o cristão, aquele que está ungido, aquele que recebeu o Espírito Santo, ele vive a vida na fé, como diz Paulo, em Gálatas 2:20, 21, né? Ele vive na fé do Filho de Deus. Então, ele busca a vida de fé, ele busca a oração, ele busca a conexão com Deus pela palavra, ele busca ter uma relação íntima com o Espírito Santo, o invisível de Deus, mas a convicção e a certeza, o firme fundamento que estabiliza a minha vida, que redime, que restaura, que cura. Ele vive assim, ele não tem outro foco na sua vida que não esse, porque ele não vive sem fé, ele só vive na fé. Então ele vive na vida de intimidade com Deus, como os profetas aqui viveram, como Noé, como a gente citou apenas, oração, intimidade com a palavra, mas testemunho, obediência, porque a gente é impressora, a gente tem que expressar agora, colocar para fora o que foi gerado em nosso interior, que é Cristo, essa vida que recebemos por graça. A gente precisa expressar, porque é isso que Deus quer de nós, por isso Ele nos salvou. Então, o cristão não lida com outros fatos, ele lida com apenas este fato, o único fato, fé do Filho de Deus. O cristão lida com o único fato, por isso que ele é cristão, Cristo. Estamos acompanhando Atos dos Apóstolos, essa é a pregação do Evangelho, desde Atos 2, Cristo, o Filho de Deus, Ele é tudo em todos. Paulo fala isso em Colossenses 3:11. Ele é tudo em todos. Ele é o grande tesouro que a gente acabou de ler, dos vasos de barro. Ele é o grande tesouro.
o conhecimento de Cristo e tornar esse Cristo conhecido. O cristão, ele está focado nisso. Por isso que Paulo disse, naquele texto que meditamos na semana passada, que é o texto de Filipenses 3, ele diz: perdi todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como lixo, como escória, para poder ganhar a Cristo, participar ali da sua vida, das suas angústias, do seu sofrimento e ressurreição. E eu prossigo para esse alvo, que é o alvo da fé, conhecer a Cristo, tornar Cristo conhecido. E todas as coisas contribuem para isso, porque tudo posso daquele que me fortalece. Ele fala isso mais à frente em Filipenses, porque essa é a vida do cristão, é isso que importa. É a vida na fé do Filho de Deus. E aquilo que ele fala, de tudo considero como lixo, ele não fala de coisas imorais, ele não fala de pecados que escandalizam até quem vive a vida natural. Não. Ele fala de quem vivia em profundo conhecimento religioso, teológico, filosófico. Alguém que era um grande herdeiro da tradição judaica. Alguém herdeiro da tribo de Benjamim. Alguém que foi educado aos pés de Gamaliel. Alguém que era zeloso da lei. Mas por causa de Cristo, do conhecimento de Cristo, considero tudo isso como lixo. Escória é o que ele vai dizer. Por causa de Cristo, porque o que é viver pela fé? É Cristo. Cristo é realidade. Cristo não é um rito, não é um passo a passo. Cristo é uma pessoa, é uma realidade da qual eu estou inserida. E eu nasci nessa realidade. É minha vida. E é isso que ele vive. Mas para isso ele precisou deixar, né? Esquecendo das coisas para trás ficam. Falamos mais na semana passada, né? Que é o morrer, né? Mas é o que a gente viu em Gálatas. O meu viver agora é Cristo. O cristão vive nessa realidade, nesse fato. O meu viver é Cristo. Isso é um fato na minha vida. Vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. Eu vivo nesse fato, o fato da cruz, onde Jesus diz: está tudo consumado. Tudo consumado. E por causa desse fato, em Cristo eu recebo nova vida. E todas as minhas necessidades já estão supridas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Eu vivo sobre esse fato. Tudo está consumado. Eu não preciso de mais nada, somente de Cristo. Eu vivo sobre esse fato. A minha fé e meu amor está firmado nisso. E é por causa desse fato que eu vivo uma vida vitoriosa, mesmo que eu sofra na carne. Paulo trazia isso na prisão. Por causa desse fato eu vivo uma vida vitoriosa, a vida na fé. Porque eu tudo posso, eu posso suportar todas as coisas, porque eu sei quem me fortalece. Porque eu vivo sobre este fato. Tudo está consumado, eu estou em Cristo. Por causa desse fato, da cruz de Cristo, da redenção que há nele, porque ele é a minha redenção, minha justificação, minha santificação. Ele é meu cabeça. É por causa desse fato, ele é o meu alimento, meu sustento. É por causa desse fato que já não sou eu, mas quem vive. É Cristo que vive em mim. Então, nesse sentido, eu tenho escolhas a fazer por aquilo que eu sou em Cristo. Ou eu creio que Jesus Cristo vive em mim de verdade e assumo as consequências disso, o testemunho disso, o alimento dessa nova vida, que Ele está se manifestando em mim, que Ele age mesmo, que a graça opera em mim de verdade e ela é muito mais poderosa que o meu pecado. Ou então, eu vou passar a vida inteira na incredulidade da vida natural. Eu vou viver na incredulidade de negar o Filho, de negar a graça, a fé. Porque se a fé não é operosa em mim para a revelação de Cristo, não é a fé de Cristo. Não é a fé de Cristo que eu estou desenvolvendo. Porque a fé de Cristo é aquela que me conecta à vida sobrenatural dele para que eu possa manifestá-la. Isso é um fato. Tudo está consumado.
há perdão de pecados nele, purificação de pecados nele, a nova vida nele. Eu vivo sob esse fato. Tudo para mim é escória, é lixo, é resto. Eu não quero mais nada da vida natural. A vida natural só serve para que eu manifeste a vida sobrenatural. É só isso. O que é o exemplo do casamento? Para que serve o casamento? Para manifestar o amor de Cristo, da igreja, ou seja, sobrenatural. Então eu morro para a ideia natural, de que aquilo é para me fazer feliz, de que aquilo é para me satisfazer, de que aquilo é por causa da pessoa. Às vezes a pessoa pode me decepcionar. E o que você vai fazer com ela? Se você está em Cristo, você vai ser Cristo na vida dela, como Cristo foi na vida da igreja. Porque o cristão vive somente nessa perspectiva. Não existe outra forma de viver. Senão ele está negando a fé, ele está vivendo a incredulidade, vai viver uma vida inquieta, preocupada, religiosa, só preocupado com as coisas terrenas. E não haverá as virtudes de Cristo, a paz de Cristo, manifestando na sua vida. Não há o poder dele. Então o cristão vive na fé do Filho de Deus. E olha que bonito que ele fala em Hebreus 12. Um texto que nós já lemos quando nós falamos sobre adoração se dá com contemplação, né? Obrigado, irmão. Obrigado. Hebreus 12, 1. Ele diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E é Cristo. Essa é a nossa vida, né? Viver em Cristo e para Cristo, manifestar a vida de Cristo. Essa é a nossa carreira. Porque ele disse que, apesar dos antigos ser exemplos para nós, uma nuvem de testemunha, mas eles ainda não alcançaram a promessa, que é Cristo. Aí entra o texto aí de Hebreus 12, 2, que é a vida do cristão, que está na nova aliança. O que ele diz aí? Lê em voz alta. Quer pisar no microfone, né? Ah, tá ali. A gente pode ler numa única versão, se você conseguir enxergar. Ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Ele continua depois dizendo que a gente tem que considerar Cristo, imitá-lo. Então a fé é de quem olha para Cristo, e é um olhar sobrenatural, não natural. E Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então é Ele que nos dá as prerrogativas, as iniciativas, o fundamento daquilo que é a nossa fé. Ele é o alfa e o ômega. A nossa fé começa nele e finalizará nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, cumpriu a vontade do Pai. Então nós, inspirados pelas nuvens de testemunhas, temos que seguir Jesus Cristo, olhando, porque é o olhar que nos direciona. Se o nosso olhar estiver em Cristo, viveremos pela fé sempre. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é. Essa fé que está em nós, que nos foi dada por graça, nos foi dada para que a gente cultive a vida de Cristo que recebemos. Recebemos uma nova vida. Recebemos. A gente precisa crer nisso. Ah, mas não sei se eu recebi tanto assim. Você precisa crer nisso, precisa alimentar ela. Às vezes ela pode estar ali meio morta, mas ela é forte, ela resiste às nossas incredulidades. Você tem que dar um alimento para ela novamente, viver a vida de oração, renovo, confessar, limpar o terreno que está atrapalhando o crescimento dela. Porque ela é vigorante, ela é muito mais forte do que a vida natural. Só que você precisa testemunhar isso no corpo, que a vida sobrenatural é muito mais forte do que a vida natural. Viva na fé, olhando Ele. Então o problema nosso, claro, no fundo, pela nossa falta de zelo em olhar para Cristo e contemplá-lo, nos render a Ele, temê-lo. Isso faz com que a gente não crê de verdade que Ele vive em nós. A gente não crê de verdade.
Que às vezes você passa a semana inteira, mês inteiro, você nem se relacionou com essa nova vida, com essa ideia de que Cristo habita em você, o divino está em você, o Espírito Santo está em você. Às vezes você não, na sua incredulidade, você não cultiva essa vida. E obviamente não vai manifestar a vida dele. E é por isso que a gente não consegue confiar. O que é confiar? É trazer Cristo para a realidade. Principalmente para a realidade da provação. É não trazer o seu velho eu para a realidade. As pessoas já sabem, eu sou assim mesmo, eu faço desse jeito mesmo. Não, filho, isso não é fé. Deus sabe que eu sou assim e é assim mesmo. Não é isso, você está incrédulo. Você é um incrédulo quando você diz isso. Isso não é a palavra da fé. O que eu sou em Cristo? O que Cristo é em mim? Se eu sou assim, então eu tenho que morrer. O Espírito Santo me foi dado para que eu mortifique a carne. Então você precisa crer que essa vida nova em Cristo está esperando essas decisões, para que você alimente ela, fortifique ela, e ela apareça, prevaleça para a glória de Deus. À medida que você se humilha, à medida que você negue, eu quero isso, mas não vai ser do jeito que eu quero. Eu estou entregue a essa ira, a esse rancor, a essa falta de perdão, mas não vai ser do jeito que eu quero, acabou, eu morri. Mas tem uma mágoa do passado, o passado morreu. Não interessa, o que eu sou em Cristo está consumado. E agora eu vou ter atitude vitoriosa, de não mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A vida de Cristo é vitoriosa, perdoadora, restauradora, uma vida de cura e restauração. Ela é assim. Eu só preciso conhecê-la e manifestar, e experimentar esse poder de Deus, e glorificar a Deus, porque a vida dele é em mim. Eu tenho que ter consciência disso, porque a minha parte cabe me humilhar, negar a mim mesmo, não me vitimizar, mas me humilhar, para que a vida de Cristo se manifeste e a glória seja dada a Ele. Então eu preciso, isso é fé, é trazer Cristo para a realidade confrontadora, desgracenta, de luto, de morte, de perseguição. Traz a paz de Cristo, traz o louvor de Cristo, como Paulo e Silas na prisão, que cantaram e louvaram a noite inteira, e romperam as prisões do medo, da desgraça, do pecado, do império das trevas, para viver sempre em liberdade. Traz o louvor, traz a ação de graça para a realidade, quando a sua carne quer reclamar e murmurar. Traz a vida de Cristo, traz a alegria de Cristo, porque esse é o seu propósito. Por isso você se entregou a Cristo, porque você quer a vida dele. E ele te deu, por graça, ele te deu, mas ele te chama, vamos trabalhar, vamos desenvolver isso. Vamos morrer um pouquinho para si mesmo, para que a vida de Cristo se manifeste. Então o cristão lida com esse fato, Cristo. Paulo diz em Colossenses, Cristo em nós, é a esperança da glória. Aí é só vitória, porque é este fato que determina tudo na vida do cristão. Nenhum fato exterior determina a vida do cristão. Repito, quando Paulo disse, posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece, ele disse isso na prisão. E por que ele pode ser forte lá? Porque ele está em Cristo, ele está vivendo a fé em Cristo, e este fato é determinante para ele se alegrar e viver a paz que excede todo entendimento, ao ponto dele dizer na prisão para os irmãos, se alegrem no Senhor, porque na vida de Cristo que você recebeu, você tem todos os motivos para se alegrar no Senhor, todos, e busque a paz que excede todo entendimento. E por que ele diz isso? Como força de mandamento. Porque essa vida de Cristo precisa se manifestar. Precisa se manifestar. Então, a fé é essa virtude que traz o invisível para a realidade visível. Essa impressora que materializa, expressa a vida de Cristo. Essa é a vida vitoriosa, onde não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Tudo é para a glória dele. Quando a gente continua o texto de Gálatas, por exemplo, ele vai falar das obras da carne. Aí está falando a respeito de nós, né?
É a obra da carne. Mas depois ele fala, em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Não é o fruto nosso, mas do Espírito, que é mesmo que dizer, o fruto de quem está em Cristo. Aí ele vai falar amor, paz, longanimidade, temperança, fé, domínio próprio. Enfim, essa é a vida vitoriosa. Reforçando, não sou eu quem vive, Cristo quem vive em mim. Queridos, ok até aqui? Tranquilo? Ficou alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Dá para avançar? Mais um pouquinho? Iremos então falar um aspecto importante, né? Mas o foco hoje foi a fé. Deixa eu só molhar a garganta. Espero que você não fique com vontade de ir lá embaixo beber água, tá? Pode falar, Danilo. Bom dia. Então, pastor, o senhor está trazendo aí, como a gente diz aqui, né? São verdades profundas, né? A palavra vai sendo exposta aí, a gente até encontra algumas aplicabilidades na nossa vida, né? Como se desse luz mesmo, vai revelando ali, mas sei que é repetitivo isso, mas de modo prático, assim, porque amanhã é segunda-feira, né? E aí a gente vai chegar no nosso trabalho, provavelmente vai ter nosso chefe, vai ter aquela pessoa, talvez com que a gente tem dificuldade de lidar, mas devemos tratar essa parte da nossa vida, né? Expressar amor, perdão, e aquela pessoa que a gente tem às vezes facilidade de lidar, só que a gente não vai ao ponto que a gente deve ir, né? Não trata aquele relacionamento para a glória ali, de Deus, né? E assim, de modo prático, né? Como que faríamos isso, né? Como que faremos, devemos fazer isso, e se tratando especificamente, no meu caso, no ambiente ali de trabalho, né? De trabalho, né? Trazer a fé para a realidade. Em relação ao seu chefe, por exemplo, Pedro vai dizer, né, que nós devemos honrar o rei, né? Quem leu 1 Pedro essa semana, ele vai dizer que nós devemos estar sujeitos às autoridades, submissos. Então você, às vezes, em algum superior, você exercer submissão pacífica, você demonstrar isso às pessoas, de que isso é o bem, né? Isso de alguma maneira é trazer fé, mesmo que você fique ali irritado com ele. Quando você está conversando com alguém ali do seu trabalho, às vezes a pessoa pode trazer algum problema de casa, e às vezes feridas emocionais, envolvendo problemas nos relacionamentos. Você traz a fé para aquela realidade, isto é, trazer o perdão de Cristo, a reconciliação que Cristo oferece, é você, de alguma maneira, expressar isso. E as pessoas vão ver isso em você, porque de repente alguém pode te ofender lá, alguém pode falar mal a você, e você demonstrar fé de que você não guarda nenhuma mágoa dessa pessoa, e você vai expressar fé tratando-a bem, e até de forma surpreendente, elogiando quando for preciso, de forma surpreendente até dando, né, um carinho da qual ela não merece, né? Isso são tipos de decisões que nós precisamos ter, que expressam a fé, né? E às vezes você vai ter que também lidar com alguns irmãos lá que são crentes, né? Que são desafiados a viver essa mesma fé e que às vezes vive na incredulidade, só vive pensando na vida natural, né? E você tem essa oportunidade de manifestar que a fé não é quando tudo dá certo no exterior, né? Mas é quando, mesmo quando as coisas dão erradas, a gente manifesta a virtude de perdão, de descanso, de paz, né? Então, eu vou explicar um pouco sobre isso. Eu espero me alongar não, né? Trazer alguns exemplos também mais práticos, né? Mas como eu disse, né? A fé ela precisa se materializar em nosso dia a dia, principalmente ao que iremos falar agora sobre a provação, porque nós somos provados para que a fé se manifeste, né? Por exemplo, Cristo foi provado no caminho de cruz e na cruz? Foi. Mas o que Cristo manifestou? A fé. Aí ele entregou o quê? Virtude, perdão, perdoa-lhes. Cristo foi traído na mesa? Foi. O que ele entregou? Graça, partilha.
amor, reconciliação, esperança. Ele foi Então, essa é a fé. O que ele nos entregou? Ele viveu na fé. Ele entregou. Então, na circunstância de provação que Deus nos traz, não pense que você está ali porque o demônio te levou, não. Deus te levou para o tempo de provação, para que a fé apareça, principalmente na provação. O próprio exemplo de Paulo, né? Ele na prisão, a forma como ele lidou com os guardas, né? Tratando como irmãos, né? Ensinando a fé, e a forma como que ele ensina que a gente tem que estar sujeito a toda autoridade. Isso é um grande testemunho de fé, irmãos. Submissão. Se você ler o Pedro, você vai ver que Pedro também vai enfocar isso, como Paulo foca isso também no capítulo 4, 5 de Efésios. É submissão. Submissão uns aos outros. Jesus veio aqui e lavou os nossos pés, serviu, sem reclamar, né? Então isso é exercer a fé, materializar ela, inspirar e crer que ela é muito mais poderosa do que qualquer coisa, a mágoa, a encrenca, a desavença, e viver essa força, né? Essa força. Amém, irmãos? Ficou meio aqui? É muito exemplo que daria para citar, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a fé, né, no Filho de Deus. Muitos dizem que tem fé, né? A gente vive um país cristão, entre aspas, né? Geralmente as pessoas vão dizer que ela tem fé em Deus. Qualquer um aí que você achar na rua, né? Pelo menos 80%, 90% das pessoas vão dizer que elas creem em alguma coisa ou creem em Deus. E elas vão até reclamar, dizer, nossa, as pessoas, o mundo está precisando, né, de mais fé. Enfim. Só que vem uma aprovação, né? Passa um carro buzinando, aí a pessoa já estressa, solta os cachorros, né? Falando, que fé é essa, né? Vem um telefonema, deu errado lá em casa. É sempre assim, aí joga o celular longe, né? Que fé, você tem fé, que fé é essa? Sem virtude, né? Que fé é essa? Vem uma pandemia, né? Um pandemônio, uma epidemia, uma notícia de Israel, do Brasil, crise. A pessoa já se desespera, mas está lá na igreja com seu desespero, na crença que Deus vai mudar a circunstância e não o seu interior, para que ela enfrente isso com paz. Que fé é essa, né? Que show da Xuxa, lembra do show? Que fé é essa? Lembra da menininha lá do meme? Que show da Xuxa é esse? Mas que fé é essa? Que não há vigor na tribulação, né? Irmãos, uma fé só pode ser madura e forte através de algo que a gente não gosta de escutar, que é a tal da palavrinha provação. A gente não gosta de escutar isso, porque nós não temos fé para suportá-la. A palavra provação no grego é a mesma palavra para tentação e tribulação. Por isso que algumas versões, em alguns textos, aparece como provação ou como tribulação. A palavrinha no grego é a mesma, só que alguns vão trazer alguns conceitos diferentes quando isso acontece, né? Que Deus quer nos provar e Satanás quer nos tentar, né? Você já ouviu isso, né? Mas a palavrinha aí no grego é a mesma. Mas a gente precisa entender que a fé só é desenvolvida no meio da provação. Então não vem pedir para Deus tirar você da provação, mas que Ele te livre do mal em meio à tentação e provação. O que é o mal? É você cultivar no seu interior incredulidade, murmuração, briga, encrenca, ira, raiva, gula, todos os pecados capitais, né? Então não venha pedir isso, porque vem dele. Vem dele. O Espírito Santo conduziu, Jesus batizou, é deserto. Está lá Satanás te esperando, para que a fé seja provada. Não adianta Jesus ficar ali pedindo, me livre disso, desse deserto, aqui não tem comida, estou com fome. Não. Ele tinha que enfrentar aquilo e trazer para a realidade a palavra do Pai. Então a fé é desenvolvida nisso, no meio da provação e da tribulação. Dois textos. 1 Pedro, capítulo 1, 7. Se você leu 1 Pedro, você já está craque nisso.
Porque Pedro escreve justamente para esses irmãos que estão sendo provadíssimos na fé. E Pedro não fica dizendo para eles se vitimizar, reclamar, pedir para Deus tirar eles disso. Não. Pedro pede para que eles enfrentem isso como Jesus enfrentou, com fé. 1 Pedro 1:7. É só um conceito, um princípio. Eu quero ler o verso 5 também, irmãos. O verso 5 de 1 Pedro. Que mediante a fé vocês estão guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ele está falando que isso vai se revelar em nós, pela fé. Depois ele vai esclarecer isso. Em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações. Aí o verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache e aqui se ache em nós, né? Em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, para que a prova da vossa fé se manifeste. Outro texto, guarda aí o que Pedro disse, avance algumas páginas, volta, desculpa, você vai no texto de Tiago, capítulo 1. Verso 2 e 3. Tiago 1, 2 e 3. Todos comigo? Hebreus, Tiago e 1 Pedro. 1 Pedro fica depois de Tiago. 1, 2. Mais atenção porque a gente tem um murmurinho aí de fundo, irmãos. Vamos lá. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações. Talvez na sua versão diz provação. Como eu disse, é a mesma palavrinha no grego. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência ou a perseverança. Então é para isso. Ela é para operar, é aquilo que Paulo fala em Romanos 5, né? Eu me glorio na tribulação, né? Porque ela produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor foi derramado em nossos corações. Esse que eu citei é Romanos 5. Mas aqui ele está dizendo que a prova da vossa fé irá operar, trabalhar para a perseverança de vocês. Tanto ele, Tiago, quanto Pedro, diz que a prova que é submetida, ou a prova da vossa fé, é isso que eles estão falando, né? Eu me perdi aqui que eu escrevi errado no meu esboço. Mas qual é o ponto desses irmãos aqui? Entenda, somos uma nova criatura em Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé. Quem está sendo provado não é você. O que Pedro diz e Tiago diz é o que está sendo provado, testado, é a vossa fé. É aquilo que você recebeu por graça. A vida em Cristo, a vida com Cristo e para Cristo, que você recebeu por graça, que pela fé você tem que desenvolver, amadurecer e fazer crescer. Na tribulação, na provação, na tentação. Então não é você. A gente precisa entender isso. Que as provações, elas estão passando por nós, simplesmente para que a fé prevaleça. A gente precisa entender isso, porque senão sempre ficaremos desesperados nas provações, olhando de maneira negativa e inquieta, e na incredulidade e na crendice do nosso coração religioso, ainda iremos ter a audácia de pedir para Deus nos livrar dela. Que Deus nos livre disso. Que a gente encarne o Espírito de Cristo, o Espírito da Palavra. Isso que Tiago está dizendo, irmão, vocês têm que ter alegria.
e não desespero, porque o negócio tá vindo para melhorar vocês. Vocês vão crescer em caráter de Cristo, em paz, em perseverança. Olha que maravilha o que está vindo para vocês aí, irmãos. Vocês vão crescer em esperança, vocês vão desapegar desse mundo, vocês vão mostrar que a vida de Cristo é vitoriosa. Que bênção! Então agarre isso com alegria. E não fique agitado olhando para as provações, mas olhe, porque sim, elas são agitadas, sim, elas são difíceis. Pedro diz que é como fogo. Lembra de Daniel ali, os amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego? Provações. A gente leu o texto de Hebreus. Claro que são difíceis, mas a gente precisa olhar a Cristo ou em Cristo como uma oportunidade para a gente experimentar a verdade que diz, que João vai dizer, maior que está em nós daquele que está no mundo. Aí você olha a provação, que oportunidade para eu viver isso, para eu dizer isso, para eu mostrar isso. Nada vai acontecer em nossas vidas que não seja proposital para o bem e para o nosso crescimento da fé em Cristo. Nada. É o que Paulo fala em Romanos 8, 28 e 29. Tudo coopera para o nosso bem. E o que ele está falando de bem ali? É quando a vontade de Deus se cumpre em nós. É quando a vida de Cristo se expressa. Porque ele fala no verso 29 que ele planejou para sermos conforme a imagem de Cristo. E a provação contribui para isso. Nada foge desse propósito. Então Pedro e Tiago podem dizer essas coisas. Tem de ânimo, tem de alegria. Por nós mesmos, por isso que o eu precisa morrer. Por nós mesmos a gente não consegue ficar firme. A gente é fraco demais, a gente não consegue. É o que aconteceu com Pedro durante a tempestade do mar da Galileia, lembra? Jesus pediu para eles atravessar o mar e veio uma tempestade e eles morrendo de medo. Meu Deus, o que vai ser? O barco está virando. Aí Jesus aparece, eles pensam que Jesus é um fantasma no meio da noite. Jesus fala, ei, fiquem calmos, não tenha medo, sou eu. Aí eles olham, Pedro olha, nossa, é Jesus. Jesus falou para não ter medo. Aí Pedro tem uma audácia ali, então deixa eu ir aí com você. Aí ele vai, no meio da tempestade, andando. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está firme, em meio à tempestade, em meio ao vento, em meio à loucura que ele está fazendo, está firme. Mas de repente ele desvia o olhar, ele sente um vento forte, porque o vento da provação é forte, é tempestade. Ele sente ali um trovão, ele ouve os apóstolos ali no barco dizendo, você está maluco, você vai morrer. Que vida é essa que você está trilhando? É coisa de... Enfim, ele tira os olhos de Jesus. O que acontece com Pedro? Começa a afundar. É exatamente o que acontece quando a gente deixa de olhar para Jesus vitorioso, que é a nossa vida, justificação, redenção, santificação e glória. E a gente começa a olhar para os lados, para nós mesmos, para os nossos medos, preocupações. E o que acontece? Você começa a afundar na sua carne, porque você sufocou a vida sobrenatural, a vida de fé. Você não olhou para Cristo em meio à provação. Porque ao invés de você se firmar na fé, você se firmou em si mesmo. E você sofreu muitas consequências disso. E sofrerá as consequências disso. Esse afogamento. Quem aqui já assistiu Chaves, aquele episódio de Acapulco? Talvez seja o melhor episódio de Chaves. Maravilhoso. Das férias. Maravilhoso. Aquilo é... Quem se lembra daquela cena onde o Kiko está se afogando numa piscina rasinha? Quem se lembra? Engraçado aquela cena. Ele se afogando. Ele entra na piscina, rasa, com boia, roupa de marinheiro, né? A pessoa se veste, tem gente, nossa, se preparou, né? Roupa de marinheiro. Ele entra, ele começa a se afundar.
Aí fala para ele. Hã? É? Não, mas o pensamento é tão forte, irmão. O cara se entrega. Aí alguém diz para ele, não sei quem, fique em pé, né? Fique em pé para eu te ajudar. Aí ele fica em pé e a água bate na canela dele. Aí ele faz aquela cena, né? Mas enfim, é engraçada a cena, irmãos. Mas é o que acontece quando você deixa de viver pela fé em Cristo. Você começa a se afogar em águas rasas. Você pede boia. Você coloca uma roupa de marinheiro. Você se reveste tudo aquilo que é mundano para você sair do seu desespero. E quanto mais coisa você coloca, mais desesperado você fica. E a água está na sua canela e você está se afogando. E como cristão, Deus quer te levar para águas profundas, para a tempestade, assim como o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, assim como Jesus levou Pedro e os discípulos para tempestades. Deus quer te levar para as provações verdadeiras. E às vezes, estamos longe da vida no Espírito, longe do dia mal que Paulo diz em Efésios, para que vocês possais estar firmes no dia mal que vem para todos, e vocês vencerem. Mas às vezes já está desesperado, quase morrendo afogado na beira da água, um monte de proteção carnal, natural. Por quê? Porque está olhando para si mesmo, está querendo se proteger, não está focado na fé. E a fé, ela é provada. Ela é provada. Mas a fé é em Cristo, e Cristo é poderosíssimo. Como eu citei o exemplo de Pedro. Enquanto os nossos olhos estão fixos nele, aí é sobrenatural. Aí é vida elevada. Aí é testemunho. Aí é testemunho. Eu irei falar na semana que vem sobre o nosso acusador, né? Porque a fé, ela precisa ser sobrenatural, para que Deus seja glorificado e a boca do diabo seja tapada, como foi no deserto com Jesus. Porque Apocalipse 12:10 diz que ele é o acusador dos filhos de Deus, dos irmãos, e ele acusa a gente dia e noite. Sabe o que ele nos acusa, irmãos, diante de Deus? De incredulidade, de falta de paz. Ele nos acusa dia e noite de falta de esperança, de falta de fé. Lembra no início do texto de Jó? Capítulo 1:8, começa aquela conversa. Deus disse para Deus disse para o diabo: você tem observado o meu servo Jó, esse homem temente a Deus, esse homem que se desvia do mal? E o diabo, o que o diabo fala? Desse jeito, te servir é fácil. O senhor dá tudo para ele? O senhor mima ele igual a dona Florinda mima o Kiko? Só coloca no rasinho, com um monte de boia. O Senhor, ele fala isso, o cerca de proteção, né? Ele fala a palavra o cerco. Tira as coisas dele para ver se ele vai ser fiel ou se ele não vai blasfemar diante da tua face. O diabo fala isso. Tira as coisas dele para ver se ele não vai blasfemar diante da sua face. Ele fala isso no capítulo 1, verso 11. Aí lembra as tentações de Jó, né? Logo no início ali. E uma delas, depois de toda a desgraça que a mulher dele viu, a mulher dele falou para ele: por que você não amaldiçoa seu Deus? Olha só a desgraça que está acontecendo. Amaldiçoa seu Deus e morra. E o que ele responde? Eu não vou fazer isso. Se a gente tem que ser fiel a Deus no bem, nas coisas boas, também devemos ser fiel quando o mal sobreviver sobre nós. Nenhum dolo vai sair da minha boca. Aí o texto vai testemunhando Jó, né? Que ele não blasfemou, ele não murmurou nas provações. O que o diabo estava querendo com Jó? Ele queria simplesmente tirar as coisas de Jó? Não. O diabo estava querendo tirar da vida de Jó blasfêmia que se manifesta com murmuração e reclamação. Ele estava querendo que Jó tirasse o olhar de Deus
para começar a olhar para a circunstância e reagir diante da circunstância que ele estava vivendo. E essa é a provação da nossa fé. E o objetivo da provação, da tentação, é nos tirar de nossa posição de fé. É por isso que quando você vence uma provação, você amarra a boca do diabo. Ele não tem nada a dizer a seu respeito. Você mostrou que é maior o que está em você do que o que está no mundo. Você mostrou que sua fé é maior do que todos os problemas, do que tudo que vem do lado de fora. Maior o que está em você. E é aí que você vence. Porque essa é a fé que vence o mundo. Desculpa, essa é a vitória que vence o mundo. A fé em Deus. Maior é o que está em nós. Maior é a palavra de Deus. Maior é o testemunho de Cristo. Eu recordo aos irmãos para a gente finalizar, porque isso serve também como testemunho. O texto que vimos na semana passada, o texto de Filipenses 2, a partir do verso 12, onde Paulo diz para os irmãos: irmãos, vocês estão obedecendo, vocês obedecem sim na minha presença, eu louvo a Deus porque vocês devem agora obedecer muito mais na minha ausência. Então, irmãos, desenvolvam, trabalhem na salvação de vocês, desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Aí ele diz que nós devemos desenvolver essa salvação com temor e tremor. Aí no verso seguinte ele diz: fazendo tudo sem murmuração e sem contenda, porque vocês são filhos de Deus, vocês são astros desse mundo. Vocês têm que brilhar, e a luz de Cristo precisa brilhar em vocês. Então, enfrente a provação, sem murmuração e sem contenda, porque a nossa fé, ela é provada quando nós enfrentamos tudo com alegria e paz na palavra. E é isso. Se a gente não sabe, irmãos, como a fé funciona de maneira vitoriosa, não há esperança para a nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. E claro, eu estou dizendo isso para o bem de todos. Para o bem de todos. Porque somos provados diariamente diante de falsas crenças que muitas vezes rola em nosso coração, em nosso meio, que não está de acordo com a fé, que tem que ser provada como a impressora, pela intimidade com Deus, para manifestar a vida de Cristo. Viva pela fé no Filho de Deus e entenda que ela é bênção. A provação é bênção porque ela vai ajudar você a crescer em fé. A crescer em fé. Irmãos, lembra que Tiago diz: tem motivo de alegria passarem pelas provações e tentações, porque isso ajudará você a ser mais perseverante na fé, no testemunho e no amor. Não se vitimize, não murmure. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Amém? Deus seja louvado. Continuaremos falando sobre isso. Traremos algumas lições de provações. Além delas, claro, os irmãos também podem compartilhar durante a aula, durante os momentos. Sobre dúvida alguma, irmãos, alguma dúvida? Clareza, tranquilo, né? Que Deus nos conduza a essa firmeza de fé. Antes da gente encerrar, eu peço para o irmão, pode ser o Danilo,